O lateral direito Wesley acabou sendo cortado pela seleção brasileira após se lesionar no amistoso contra o Egito, que era a última partida do Brasil na preparação para poder disputar a Copa do Mundo. Infelizmente, né, o Wesley teve uma lesão de grau 3 constatada aí no músculo adutor da coxa esquerda e foi desconvocado por Carlo Ancelotti e pela seleção brasileira. E para o lugar do Wesley, né, o Ancelotti convocou o Ederson, né, o meio-campista que teve passagem pelo futebol brasileiro aqui por Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza e hoje em dia atua na Atalanta da Itália. Um ótimo jogador. E eu trouxe aqui a análise para a gente poder falar um pouco mais sobre o Ederson, né? Sobre o que muda com essa convocação do Ederson para o lugar do Wesley, que é um lateral direito. Mas antes de a gente poder falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de pedir a todos que estão acompanhando nosso conteúdo para já deixarem um like aqui no vídeo, se inscreverem no nosso canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e continue acompanhando nosso conteúdo. Agora vejam bem, galera. A gente teve aí, né, infelizmente, esse episódio com o Wesley, né? Ele teve ali essa lesão contra o Egito, né? E precisou ser substituído. A gente viu ali o Wesley chorando no banco de reservas. Então a gente já esperava que fosse algo mais sério de fato. A gente veio até aqui falar sobre, fazer análise, né, sobre essa partida entre Brasil e Egito. E eu falei que, né, achei que tinha sido algo mais sério por conta de ele estar chorando ali no banco, mas que torcia para que não fosse nada demais, não fosse nada demais, mas que não fosse algo que o tirasse da Copa do Mundo. E infelizmente, né, no dia de hoje a gente teve a notícia aí que realmente, né, ele vai ficar de fora da Copa do Mundo por se tratar de uma lesão grau 3, não teria tempo para tratar, né, às vésperas de iniciar a Copa do Mundo. Hoje a gente está falando aí de faltar menos de uma semana para começar a Copa do Mundo, então o Brasil já estreia no dia 13, então ele não teria tempo de recuperação. E eu acho assim, o que aconteceu foi o seguinte, o Ancelotti convocou o Ederson, né? Para quem não conhece, vou deixar aqui do lado uma foto do Ederson. Ele é o meio-campista que atua como volante normalmente aí, né? E assim, teve passagem aqui no Brasil por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, né? E depois ele já foi ali para a Itália, né? Foi para um time menor e depois se transferiu para a Atalanta em 2023. Ganhou a Europa League com a Atalanta, se não me engano, foi em 2024. E foi o destaque, né, da Atalanta ali, na minha opinião. É um ótimo jogador. Inclusive, né, também acabou de fechar aí com o Manchester United. É o novo jogador do United para a próxima temporada. United que, inclusive, foi atrás dessa peça de reposição para o próprio Casemiro, né? Então trouxe o Ederson ali para o lugar do Casemiro. Então, para a gente entender já de antemão aqui que são características parecidas, né? Jogadores que sabem jogar bem sem a bola. A gente tinha apenas o Casemiro e agora a gente vai ter também o Ederson, né? Além do Fabinho, mas o Fabinho já era um reserva direto ali pro Ederson. E, enfim, sabe jogar muito bem sem a bola, né? Ele tem essa subida e descida, né? Essa subida, ida e volta, né? Que a gente gosta de falar, muito bem sem a bola. Faz isso muito bem sem a bola. Então, assim, eu acho que o Ancelotti, com isso, ele quis corrigir um erro ali da convocação inicial dele, que ele tinha apenas 5 meio-campistas e muitos defensores. Então, ele, na primeira oportunidade que o Ancelotti teve, ele já consertou esse erro. Ele trouxe mais um meio-campista, mais um volante, e um volante que sabe jogar bem sem a bola, né? Porque a gente sabe que no nosso meio-campo aí hoje, que jogam bem sem a bola, a gente tem o Casemiro, né? Que é um volante mais nessa característica, e talvez o Fabinho, mas o Fabinho é um reserva direto para o Casemiro. Então, a gente não tinha mais meio-campistas, né, que tinham essa característica. Então a gente tinha essa lacuna aí, né, na convocação e o Ancelotti preencheu ela, né, com essa oportunidade, entre aspas, né, oportunidade que ele teve de convocar mais um jogador devido ao corte do Wesley. Ele entendeu que tem muitos defensores, né? Ele falou, inclusive, na coletiva que o Danilo, para ele, é um coringa, né? Ele joga nas duas laterais na zaga. Então, bem provavelmente, ele vem para ter esse Danilo aí na lateral, ou até mesmo o Ibanhas, né? Bem provavelmente agora são esses dois que vão desempenhar na lateral direita ali. E assim, eu acho que o Ederson é uma ótima adição para esse grupo, né? O Ederson que teve presente aí no ciclo, foi convocado pelo Ancelotti. Acho que ele não teve tanta continuidade, se não foi tão testado assim, e acabou ficando de fora da lista dos 26, na primeira lista, né? Mas devido ao corte do Wesley, vai disputar a Copa do Mundo, né? E eu acho que ele agrega muito, cara. Como essa questão que eu falei, né? De trabalhar bem sem a bola. E eu acho que talvez, né, a gente percebeu aí no amistoso contra o Egito, que a gente talvez precise de um meio de campo com 3 volantes, dependendo da situação, cara. Então eu não me surpreenderia se em algum momento o Ancelotti aparecesse com 3 volantes ali nesse meio de campo, tá? Tô falando aí de talvez ele vir com Bruno Guimarães, Casemiro e Ederson, ou talvez Bruno Guimarães, Casemiro e Danilo, né, que tá mais à frente aí, por já estar jogando, por ter sido convocado primeiro, por estar desempenhando muito bem, né? E também a gente ainda tem o Paquetá também
nessa fila aí para poder jogar de titular. E, cara, na minha opinião, foi muito bom isso que o Ancelotti acabou fazendo, corrigindo esse, entre aspas, erro aí, porque eu acho que, como a gente já estava defasado no setor defensivo que eu falo nas laterais, tá? Porque, como eu já disse e repito aqui, nossa dupla de zaga, apesar do erro grotesco aí do Marquinhos, né, que também foi o erro. Agora começou a aparecer aí que foi erro do Casemiro também, porque ele estava olhando para o meio de campo, o Marquinhos falou com ele que a bola era para ele, mas enfim, apesar do erro grotesco do Marquinhos aí, para mim a nossa dupla de zaga ainda é a melhor do mundo atualmente. Gabriel Magalhães e Marquinhos. Então, como a gente estava defasado nas laterais, e o Ancelotti estava testando esses esquemas aí, 4-2-4, 4-3-3, né? E isso é muito bom também, já fazendo um adendo aqui. É muito bom ver que o Ancelotti não se prende a esquema tático. Se tiver que mudar, ele vai mudar. Então, muito bom, mister, parabéns. Quem sou eu, né, para dar parabéns pro Ancelotti, mas enfim. É, ele estava tendo esses testes aí e tudo mais, e eu acho que ele percebeu com isso que ele precisaria de mais um meio-campista defensivo e que chega bem também na área, certo? Então, é um cara que sabe defender bem, sabe atacar bem. Então, talvez a gente veja o Ederson atuando aí, né? Vindo vindo do banco de reservas, e talvez ele possa até ganhar essa posição de titular. Se o Ancelotti realmente, né, quiser fazer essa trinca de volantes ali com Casemiro, Ederson e Bruno Guimarães, por exemplo, o Casemiro, Ederson e Danilo, enfim, tem essas mesclas aí que dá para fazer, mas assim, de volante mesmo, acho que seriam os três: Bruno Guimarães, Casemiro e Ederson. Apesar do Danilo Santos, que eu sou fã, que eu tô falando que tá pedindo passagem, na minha opinião, ele faz também todas as posições do meio de campo ali. Ele faz o 5, ele faz o 8, ele faz até o 10 se precisar. Então vai ser uma boa briga aí, hein? Mas é assim, características diferentes, tá? O Danilo já é um cara que joga muito bem com a bola, chega muito bem na área também para poder finalizar. E o Ederson já é um cara que, na minha opinião, joga melhor sem a bola do que o Danilo. Então, realmente uma ótima adição para a seleção brasileira. Para quem não conhecia o Ederson aí, convido vocês, né, a pesquisarem alguns lances dele aí, principalmente na Europa League de 2024, se não me engano, que a Atalanta foi campeã. O Ederson foi destaque, jogou muita bola, tá? Tem muita classe, é um meio-campista de muita classe e gostei, cara, gostei dessa convocação. Eu quero saber a opinião de vocês, né? Vocês já conheciam o Ederson, já acompanhavam ele aí. O que vocês acharam da convocação dele no lugar do Wesley? Realmente acham que o que eu falei aqui foi feito? Que o Ancelotti quis consertar uma lacuna ali, que ele meio que errou na primeira convocação, de ter muitos defensores e poucos meio-campistas, e menos meio-campistas ainda que saibam jogar sem a bola? Vocês acham que ele quis consertar isso agora trazendo o Ederson? Deixa aqui embaixo, vamos trocar essa ideia, vamos debater. E novamente, quem está acompanhando o nosso conteúdo está gostando, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos. Continue acompanhando nossos vídeos. E no mais é isso. Valeu, tamo junto.